Olá, amado irmão, gostaria de cumprimentar você, te desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. É um grande prazer e privilégio estar aqui podendo contribuir para o ensino e aprendizado dentro da Igreja do Senhor. Estamos aqui por intermédio do Ministério de Ensino da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã Nova Vida em Praça Seca, ministério que é liderado pelo diácono Luciano, e estamos aí na nossa igreja sob a liderança do nosso querido pastor Alessandro Toledo. Bom, hoje eu vim aqui para poder estar trazendo para você a nossa aula de escola bíblica dentro da nossa revista, que é essa revista aqui, caso você não tenha ainda, né? Expressão, né? E o tema dessa revista é Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento, né? E atualmente estamos no capítulo 2 dessa revista, né? A última aula que nós tivemos foi uma aula presencial dentro da igreja, onde nós podemos aprender a primeira parte desse capítulo 2. A orientação que recebemos é de que cada capítulo ele seja explorado dentro de 2 aulas. Então, a primeira parte do capítulo 2 ela já foi dada e agora estaremos dando a segunda parte do capítulo 2. Então, na primeira aula que tivemos, nós falamos aqui no capítulo 2, que começa na revista, na página 7, a gente discutiu acerca da introdução, o tópico 1 e o tópico 2. Né? Nessa primeira aula, apesar de ter ficado restrita a esses 3 tópicos, foi passado para a igreja a mensagem principal da lição, que é o sacrifício de Isaac sendo uma representação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a gente vai fazer aqui nada mais do que relembrar, né, os pontos que foram passados nessa primeira aula do capítulo 2 e tentar aqui focar em alguns outros pontos que não foram falados, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é um livro tão rico que podemos falar de uma mesma passagem 100 vezes, em cada uma dessas 100 vezes termos aí algo diferente para poder estar trazendo para a igreja, né? Então, se você ainda não pegou a sua revista e a sua Bíblia, eu quero convidar você nessa hora a pausar o vídeo, né? Se for o caso, ir lá na sua estante, pegar a sua Bíblia, a sua revista, preferencialmente também um caderno e uma caneta, para que possamos otimizar o processo do aprendizado e que possamos crescer em conhecimento diante de Deus. Bom, agora, crendo que você já está com a sua revista em mãos e papel e caneta e a sua Bíblia, vamos começar. Antes de mais nada, se você ficar com alguma dúvida do que será falado aqui, não somente no que está sendo falado aqui, mas o que irá ser falado nas outras aulas online e também quando voltarmos, né, se Deus quiser, em breve para a igreja, para podermos falar presencialmente, né, ensinarmos presencialmente como sempre tem sido. Caso você tenha alguma dúvida, não hesite em nos procurar. O nosso objetivo é que nós cresçamos no conhecimento do Senhor. Lá em João capítulo 17, o Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para que possamos crescer diante do Senhor espiritualmente, para que possamos ter condições em enfrentar os problemas da vida, seguir em santidade, seguir agradando a Deus, é essencial que nós venhamos a obter conhecimento da Palavra de Deus e, além disso, aplicar esse conhecimento. Mas para aplicar, nós precisamos primeiro conhecer. Amém? Então, hoje, nós iremos falar acerca do tópico 3 da revista, que é a página 9,
a conclusão e esse pequeno parágrafo da aplicação que estão na página 10. Tá? Se der tempo, talvez nós leamos parte do texto que está localizado na página 11 da revista também. Bom, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler novamente a passagem que é o texto base da nossa aula. Como uma aula online, eu já vim preparado para a aula, minha Bíblia já está aberta. Caso você não tenha aberto, dê pausa no vídeo, abra sua Bíblia e vamos acompanhar juntos. Diz assim, Gênesis capítulo 22, do versículo 1, e eu vou ler até o versículo 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e o farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos. Juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Agora eu quero ler com você a revista na página 7, na página 9, perdão, o tópico número 3, os 2 primeiros parágrafos, e vamos procurar entender o que a revista está falando conosco e vamos procurar elucidar o que está aqui nesse capítulo da revista. Tópico 3, na página 9. O Senhor provê para si um cordeiro. Quando já se encontravam caminhando rumo ao lugar determinado por Deus, Isaque, carregando o feixe de lenhas que seria usado na sua própria morte, fez uma pergunta que deve ter transpassado o coração de seu pai. Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão deveria responder? Deveria contar a Isaque a terrível verdade de que ele seria o cordeiro? A resposta de Abraão foi a mais sábia e a mais extraordinária possível. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A resposta de Abraão indica que Deus seria aquele que responderia à pergunta feita pelo jovem. Abraão revela aqui uma disposição extraordinária
uma disposição de extraordinária obediência e uma fé inexplicável. Deus providenciaria o cordeiro a ser sacrificado, fosse o próprio Isaac, fosse outro qualquer. Amém? E eu gostaria de comentar acerca desses 2 parágrafos daqui da revista, que vão fugir um pouco acerca do tema principal da passagem, que é falar acerca de sacrifício, acerca de propiciação e acerca até mesmo da representação de Jesus dentro dessa passagem. A primeira coisa que eu noto ao ler esses parágrafos daqui da revista, agora que nós já relemos o capítulo 22 do livro de Gênesis, de 1 ao 19, e relembramos o contexto dessa mensagem, ao me deparar com esses parágrafos da revista, eu consigo relembrar uma coisa muito interessante, que Abraão possuía uma fé muito grande em Deus. E eu quero perguntar para nós, nesse momento, como é que está a nossa fé em Deus? Será que realmente nós cremos nele? Ou nós cremos no nosso próprio braço, na nossa própria força? Como é que anda a nossa fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem, diz lá em Hebreus capítulo 11. Será que nós temos certeza de que se orarmos a Deus, Deus irá realizar aquilo que nós oramos a Ele? Porque tudo aquilo que nós pedimos, crendo, nós iremos receber? Será que nós temos fé nas promessas de Deus reveladas na Sua palavra? É interessante nós pensarmos nisso, porque talvez aqui seja 4.000 ou 5.000 anos antes do dia de hoje, encontramos um homem que não conhece nem metade das histórias, dos feitos de Deus que nós conhecemos, crendo no poder do Senhor. Abraão não viu o mar vermelho se abrindo. Abraão, ele não viu Jesus sendo crucificado, realizando centenas e milhares de milagres nessa terra, como nós sabemos hoje, e Abraão não sabia disso. Mesmo assim, ele escolheu crer no Senhor. Será que nós temos uma fé ativa em Deus? Será que nós oramos para poder pedir a provisão em Deus, ou nós procuramos a nossa própria provisão e deixamos Deus de fora disso? Abraão cria na providência divina para os problemas que ele não tinha como resolver. Também nós cremos nisso? Será que aquele problema que você considera muito difícil de ser resolvido, será que você simplesmente deixa para lá? Ou você procura a solução no Senhor? Será que você toma esse termo de o Senhor proverá? O Senhor é o Jeová Jireh, que significa o Deus proverá. Será que você toma isso para você? Será que verdadeiramente o Senhor é o Jeová Jireh? Será que quando você tem um problema difícil diante de você, será que você busca o Senhor? Nós temos um exemplo muito prático disso acontecendo dentro dos nossos dias. Nós estamos aí diante do famoso coronavírus. E é uma grande verdade, muitas pessoas aceitem ou não, de que a mídia está especulando muito isso. Infelizmente, ou talvez felizmente, a mídia ela vive de vender notícia. E quanto mais dramática for a notícia, mais ela vai conseguir vender. E essa semana eu pude ler várias notícias que, se eu procurasse mais a fundo entender o que estava acontecendo, não era aquilo que aquela manchete estava, o título daquela manchete estava verdadeiramente mostrando. E isso tudo acaba gerando um clima de tensão, um clima de medo que, infelizmente, na maioria das vezes nem sequer existe. Então eu quero te perguntar, diante desse contexto que nós estamos de coronavírus, você resolveu crer no Senhor? Ou você simplesmente não crê que Deus ele pode vir e intervir em nosso meio de uma forma sobrenatural? Nós devemos crer no poder e no agir do Senhor. Assim como Abraão dependeu de Deus, ele falou para os seus servos: olha, eu estou subindo lá para poder adorar, mas eu e Isaac nós vamos voltar. E a própria palavra diz mais à frente de que Abraão cria que Isaac iria voltar. A própria palavra diz isso no Novo Testamento. Será que nós cremos que se
colocarmos nossa fé, nossa dependência em Deus, Ele irá realmente nos prover debaixo dos nossos problemas? Qual é o problema que você tem passado? Qual é a providência que você precisa de Deus? Será que é saúde? Será que é uma porta de emprego? Será que é a salvação de um ente querido, a restauração, que alguém saia de uma situação lamentável de vida, alguém que você ama? Nós devemos crer na providência do Senhor e orar incessantemente para que Ele possa vir ao nosso favor e resolver aquilo que nós não temos condições de resolver. Quero continuar com você lendo aqui o terceiro parágrafo que está na página 9 da nossa revista. O terceiro parágrafo aqui do tópico 3 diz assim: o mais interessante é a maneira como essa resposta de Abraão se mostrou verdadeira. O Senhor proveu o cordeiro para aquela situação. A partir do versículo 9, a cena que se desenrola é fantástica. Isaque se permitiu ser amarrado sobre o altar. Com certeza, Abraão finalmente lhe contou que ele era o cordeiro que seria oferecido em holocausto ao Deus Santo. O maravilhoso é que vemos aqui um filho tão obediente como o pai. Em momento algum lemos que Isaque tenha levantado alguma objeção. Em momento algum ele tentou escapar. Em momento algum ele lutou contra seu envelhecido pai. Não. Mansamente ele se permite ser amarrado sobre o altar. O verso 10 nos mostra que Abraão estava decidido a ser obediente ao Senhor até as últimas consequências. Nós temos a disposição de obedecer ao Senhor mesmo quando suas exigências são duras demais? Ou quando não compreendemos a lógica do mandamento divino? Então, aqui está sendo uma reprise daquilo que estava sendo falado. Será que nós temos disposição de irmos juntos com Deus até as últimas consequências? Será que nós temos disposição para poder crer nele acima de tudo? Essa passagem ela fala sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato, mas ela também fala acerca de fé e de obediência. E fala sobre fé e obediência até mesmo quando nós vamos até as últimas consequências. Será que nós temos disposição para isso? De irmos até mesmo quando parece não fazer sentido algum? Porque um movimento que tem acontecido, talvez sempre aconteceu na história da igreja, mas começou mais no final do século XX e agora no século XXI, que é a entrada do pragmatismo dentro da igreja. Nós vamos fazer aquilo que em nossa cabeça, na nossa lógica, parece que vai dar certo, e não meramente aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. Então existem muitas denominações, infelizmente, com muita tristeza no coração, digo isso, muitas denominações que se apostataram quase que completamente da fé por estarem procurando soluções pragmáticas para os seus problemas e para os problemas dos seus membros, e não verdadeiramente soluções bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar soluções bíblicas para os nossos problemas e não aquilo que é pragmático, aquilo que dá certo. E agora, voltando a falar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus, eu escrevi aqui na minha folha algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você acerca do paralelo entre o sacrifício de Abraão e Isaque e o sacrifício de Jesus Cristo. Porque nós lemos aqui nesse terceiro parágrafo do tópico 3 que não foi só Abraão que precisou ter fé, mas também Isaque precisou ter fé. Isaque precisou ter fé para poder ser deitado sobre o altar e obedientemente ser amarrado pelo seu pai Abraão. Ele não reclamou, ele não entrou em conflito com seu pai, ele simplesmente aceitou. Então nós vemos aqui um sacrifício do pai, mas também um sacrifício do filho. Olha o que eu escrevi, diz assim: Abraão fez a dura tarefa de levar seu filho Isaque para o sacrifício, e Isaque fez a dura tarefa de deitar no altar e aceitar esse sacrifício. Porém, no último momento, surgiu um cordeiro para substituir Isaque. Assim como Abraão e Isaque, Deus Pai realiza a dura tarefa de levar seu filho ao sacrifício, e o filho faz a dura tarefa de aceitá-lo, subindo a cruz do Calvário. Porém, não houve cordeiro substituto para Jesus Cristo, pois Jesus já era o cordeiro substituto, que morreu, não somente no lugar de Isaque,
mas no lugar de todos nós. Então, nós vemos aqui que a história ela é maravilhosa, que quem pagou o maior preço, na verdade, não foi Abraão e Isaac, mas quem pagou o maior preço foi Deus Pai e Deus Filho. Porque no caso de Abraão e Isaac, todo aquele movimento, aquela situação, ela foi interrompida no último momento, antes da sua consumação. Mas no caso do pai e do filho, isso não foi interrompido. O filho, em um determinado momento, ele orou ao Senhor no Getsemane: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Só que nessa mesma oração ele também disse: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus Pai foi feita, de que esse sacrifício fosse levado até o final. Diferentemente de Abraão e Isaac, o sacrifício foi até o final e hoje nós temos vida, graças a Deus e ao Senhor Jesus Cristo por isso. Então, continuando, quero ir com você até o quarto parágrafo desse tópico 3, na página 10. Vamos ler esse quarto parágrafo e o que ele diz. Diz assim: todavia, o Senhor age e intervém em favor daquele jovem pecador condenado à morte. Para que Isaac pudesse sair vivo daquela situação, ele tinha de ser salvo pelo próprio Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Abraão levantou os seus olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão estava certo. Deus proveu para si um cordeiro. Abraão, então, tomou o cordeiro e o sacrificou em lugar, entre aspas, de Isaac. Essas duas palavras são de imenso significado para nós. O cordeiro morreu em lugar de Isaac. Porque o carneiro morre, Isaac pode viver. E porque Isaac pode viver, Israel pode finalmente vir a ser uma nação. E aqui é uma informação muito interessante. Qual é o tema principal do livro de Gênesis? Quando procuramos adentrar mais a fundo em questões teológicas do Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar que o tema principal do livro de Gênesis é acerca do surgimento da nação de Israel, as origens da nação de Israel e dos empecilhos que poderiam impedir o surgimento dessa nação, mas que não foram capazes de impedir. Nem mesmo Abraão avançado em dias, nem mesmo Sara sendo estéril, puderam impedir o surgimento da nação de Israel por intermédio de seu filho, Isaac. Então, procurando avaliar acerca da teologia do Antigo Testamento, nós vemos aqui que, como tema principal do livro de Gênesis, essa passagem ela enfatiza esse propósito, esse objetivo do livro, de que, apesar dos obstáculos e das barreiras, o povo de Israel ele pôde surgir por intermédio de Isaac. Ou seja, nós vimos problemas na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Isaac. Nós vimos problemas também na vida de Jacó, quando eles passaram por um momento de fome muito grande, mas Deus escolheu a José para que fosse enviado ao Egito e pudesse trazer o sustento para ali a nação de Israel como um embrião ainda. Poucas pessoas, se não me falha a memória, cerca de 70 pessoas que entraram dentro do Egito por parte do povo de Israel. Entraram 70 e saíram cerca de 3 milhões de pessoas. E o livro de Gênesis ele retrata tudo isso, de que o povo de Israel surgiu, teve seu primeiro momento sustentado e todo o seu crescimento protegido, guardado pelo Senhor. Se hoje nós temos um povo de Israel, de fato, até hoje, foi por causa do propósito soberano, da misericórdia e da graça do Senhor. Isso é muito interessante saber, de que Abraão, ele tinha entendimento disso. Ele olhou para a sua vida e entendeu, olha, Deus ele me prometeu que de mim iria fazer uma grande nação, e quando eu já era avançado de dias, ele me deu um filho. Então ele não irá matar esse filho, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer um milagre. E às vezes Deus ele tem falado constantemente conosco, olha, eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou te sustentar, eu vou te guardar. E muitas das vezes nós
acabamos às vezes ficando indecisos. Será que Deus ele vai me proteger? Será que ele vai me guardar? Será que ele vai me sustentar? E Deus ele falou para Abraão: olha, você se tornará uma grande nação acerca de Isaque. Então, mesmo que Deus ele mandasse Abraão subir naquele monte e realizasse aquele sacrifício, Abraão cria que mesmo Isaque morto poderia ser revivido pelo Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Deus prometeu que de Isaque essa é uma grande nação, mesmo com Isaque morto isso iria acontecer. Deus iria ressuscitar Isaque. Mas, como vemos aqui, isso não foi necessário. Então, esse quarto parágrafo ele fala sobre a questão da substituição do cordeiro, né? Então, o cordeiro veio, Jesus veio e substituiu não somente a Isaque, mas substituiu a todos nós. Parágrafo da conclusão diz assim, vamos ler na página 10. O cordeiro providenciado por Deus na narrativa é um tipo de sacrifício de Jesus Cristo. Assim como Isaque, nós também estávamos destinados a ser consumidos pelo fogo da ira divina por causa do nosso pecado. Merecíamos morrer, merecíamos não apenas a morte física, mas, acima de tudo, a morte eterna, a eterna separação da bondade e do amor de Deus. Mas assim como fez com Abraão, o Senhor, movido por pura graça e misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, Efésios 2, do 4 ao 5, providenciou o verdadeiro Cordeiro sem mácula para morrer no lugar do seu povo. Assim como aquele carneiro morreu para que Isaque pudesse viver, o nosso Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, aquele de quem foi dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário para que o seu povo pudesse viver, pudesse ter a vida plena e abundante. Ou seja, irmãos, tudo aqui está relacionado com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o parágrafo da aplicação diz assim: você tem consciência daquilo que merece da parte de Deus por causa dos seus pecados? Há algum outro meio de escape para você, senão por intermédio do sacrifício substitutivo do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro sem mancha e sem defeito? Irmãos, é muito interessante nós entendermos isso. Se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse esse sacrifício realizado na cruz do Calvário, tudo seria em vão. Absolutamente tudo seria em vão. Nós não teríamos esperança alguma, nós já nasceríamos condenados. E é importante nós refletirmos nisso, porque eu creio que se eu e você, nós refletirmos nisso, nós passaremos a ter um coração mais grato diante do Senhor. Porque olharemos para nós e imaginaríamos, nossa, se não fosse isso, depois dessa vida, depois dessa breve vida que nós vivemos, nós estaríamos condenados eternamente à condenação, ao inferno. Por mais que você fizesse obras sociais, por mais que você amasse a sua família, por mais que você amasse o seu próximo, não seria suficiente. Nossa vida está marcada pelo pecado, desde a nossa infância até a nossa idade avançada. Tudo que fazemos está marcado pelo pecado. Nós estamos diante de um Deus santo e, assim como um assassino, basta ele cometer homicídio apenas uma vez para ele ser considerado culpado, diante de um Deus santo, como Deus é santo, basta nós cometermos apenas o menor pecado para sermos considerados culpados. Porém, através do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte substitutiva, nós fomos justificados por Deus, pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom do Senhor. Por isso, nós temos acesso não somente à graça, como também à misericórdia. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. Não merecíamos que o Senhor Jesus fosse enviado para nós. E a misericórdia é quando o Senhor não atribui a nós aquilo que de fato nós merecíamos. Merecíamos a condenação eterna. Porém, Deus ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
E isso é tremendo, isso é algo que realmente é muito grande. Para poder encerrar, eu gostaria de ler com você uma parte desse texto que está na página 11, seguindo o Cordeiro. E antes de começar a ler esse texto, se você percebeu que em algum momento algo possa ter sido falado de maneira muito rápida, possa ter sido passado de uma maneira muito rápida e não deu tempo de talvez você meditar naquilo, volte o vídeo, medite na palavra do Senhor para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Essa é a vantagem do vídeo, você pode dar pause, você pode voltar e você pode dessa forma crescer em conhecimento. Temos aqui na página 11 o texto Seguindo o Cordeiro. Esse texto é um texto de 3 parágrafos, porém eu quero ler com você apenas o segundo e o terceiro parágrafo, para que nós possamos ser bastante objetivos. O segundo parágrafo começa dizendo assim: em tudo isso, o próprio Jesus abriu caminho. No jardim de Getsêmani, 2 caminhos se apresentaram. Os soldados ainda não tinham vindo e os discípulos estavam dormindo. Ele podia ter escolhido rejeitar o cálice e convocar hostes angelicais para juízo, ou podia permanecer fiel ao seu chamado e beber o cálice amargo da obediência. Ele podia caminhar até o monte carregando a sua própria cruz, como Isaac tinha carregado a lenha para o seu próprio sacrifício. Ele podia se deixar ser pregado na cruz, aceitando silenciosamente, exatamente como Isaac se permitiu ser amarrado no altar sem dizer uma palavra. Como o profeta Isaías profetizou, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele podia olhar para o céu e ver a faca nas mãos do Pai posicionada acima dele, sabendo que para ele não haveria alívio no último instante. Para ele não haveria substituto, pois ele mesmo era o Cordeiro de Deus. Enquanto a obediência de Abraão levaria a uma renovação da bênção, a obediência de Jesus significaria receber a maldição. Ele tinha de beber o cálice da ira de Deus até o fim, para que a promessa de bênção a Abraão e seus descendentes se tornasse real. A faca desceu, o cálice foi esvaziado. Este foi o preço pago pela nossa redenção. Assim como a disposição de Abraão em obedecer até o fim demonstrou seu amor por Deus, além de qualquer sombra de dúvida, assim também a disposição de Deus em levar a obediência do Filho por todo o caminho até as agonias da cruz demonstrou a profundidade de seu amor por nós, além de toda dúvida. Como diz Paulo, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Em comparação, o que é exigido de nós? Por mim mesmo e por meus amados, devo colocar toda a minha esperança além do túmulo. Jesus chama a todos nós para sofrer com Ele agora, para que sejamos glorificados com Ele na vida futura. Devemos participar de sua cruz para que possamos participar de sua coroa. Devemos estar prontos, se necessário, a ter todas as boas promessas de Deus adiadas até a eternidade. Deus, e somente Deus, deve ser suficiente para nós. Como achamos isso difícil? Às vezes, como é difícil esperar, como é difícil entregar à morte cada ídolo e seguir Jesus. Mas lembre-se disso, Ele foi entregue à morte em nosso lugar, o Cordeiro imaculado de Deus em seu lugar, um pecador imundo. Nosso Deus proveu um Cordeiro para suportar a maldição por você e por mim. Coloquemos, portanto, todos os nossos desejos em seu altar e o sigamos. Isso é muito forte, é muito tremendo. Coloquemos, portanto, todos os nossos desejos em seu altar e o sigamos. Quero convidar você, assim como a mim mesmo, colocarmos todos os nossos desejos no altar do Senhor e seguir a Ele. Lutero disse que ame a Deus e faça o que você quiser. Ame ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos dEle. Escolha viver uma história com Deus e não uma história com esse mundo. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Viva uma vida para Deus. Viva uma história
para Deus, se entregue humildemente aos braços do Espírito Santo, viva na dependência dele. Amém? Então isso é o que nós tínhamos para poder apresentar. Com isso encerramos o capítulo 2 da revista e na próxima aula será falado por um dos professores acerca da primeira parte do capítulo 3, Jesus, o Cordeiro Pascal. Vai ser um paralelo entre Êxodo capítulo 12, onde é apresentada a Páscoa, cerimônia realizada pelos hebreus no momento da saída do Egito e no momento da morte dos primogênitos do Egito, e será feito um paralelo com a chegada do Messias, do Senhor Jesus Cristo e da sua redenção na cruz do Calvário. Que você possa guardar tudo o que foi falado aqui em seu coração e permitir que a palavra de Deus faça frutos a 100 por 1. Que Deus te abençoe, uma ótima semana.